Dia, né? Muito obrigada a todo mundo que veio. Meu nome é Bia Varanes, eu sou a fundadora e a pessoa que administra ali o As Meninas na História. É um projeto que eu faço, um projeto independente que eu já faço há 10 anos. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Essa live foi pensada junto com a Gisele essa semana, porque a gente achou assim que o tema tinha tudo a ver e porque cada vez mais é urgente pensar e falar sobre a violência de gênero, sobre os feminicídios e sobre como esse apagamento das mulheres também é uma forma de violência, né? Então, eu estou muito feliz da Gisele ter topado e eu vou falar rapidamente sobre a Gisele, mas eu quero que ela se apresente depois melhor para vocês, né? A Gisele é pesquisadora, artista. Ela é autora desse livro Política das Imagens, Vigilância e Resistência na Estratosfera, que foi lançado pela editora Ubu, que é um livro incrível para pensar em imagens. Estava até comentando com ela que a primeira frase já diz, né? A imagem se tornou um campo de batalha. E aí isso se conecta demais com outro trabalho que a Gisele tem feito, que se chama Venenosas Nocivas Mulheres e Plantas Apagadas na História e da Ciência. Então, ela também vai trabalhar com inteligência artificial, gerando imagens, tanto das mulheres quanto de plantas. Depois você pode me corrigir, Gisele, se eu falar algo errado. E aí também tem um campo de batalha ali com os prompts, com essas representações. Tem uma questão das idades também, né? De como foi difícil gerar a imagem de mulheres mais velhas. Enfim, é super interessante. A gente tem uma entrevista de umas 2 horas que a gente fez, né? Que eu ainda estou publicar ela inteira, mas vai sair. E, enfim, hoje a gente vai comentar um pouco dessa pesquisa, falando muito da Perséfone e da Papoula. Então, antes de eu seguir comentando um pouco do que a gente vai falar, eu queria muito que você se apresentasse, Gisele. Bom, primeiro, bom dia a todas. Eu queria agradecer ao convite da Bia. Essa live não foi projetada, como a Bia comentou, nós estávamos, como todas, todos e todes, muito impactados pelas últimas notícias. Obviamente que todos e todas, especialmente, sabem da gravidade do problema dos feminicídios, mas sempre que as estatísticas são publicadas e que os casos são noticiados, parece que o assunto ganha uma outra envergadura. Então, de certa forma, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e muito triste, porque as motivações que nos levaram a esse encontro são das mais deprimentes e assustadoras possíveis. E como a Bia comentou, nós temos já uma conversa que se iniciou há mais de um ano sobre questões das histórias das mulheres, e uma que havia me intrigado desde o início, e nesse momento, por essas circunstâncias tão dramáticas e violentas, me voltou à tona, era a história da Perséfone, que é provavelmente não o primeiro caso de violência contra a mulher, mas é o primeiro registro conhecido de uma situação extrema, né? Como é a mulher violentada. É uma história da mitologia grega. Eu vinha pesquisando, estou ainda, são processos meio intermináveis, as relações entre mulheres e plantas, por que algumas plantas são estigmatizadas, banidas e proibidas ao longo da história, e dentro desse grande arco fui percebendo que muitas dessas plantas têm relações com mulheres, não só porque as mulheres
tradicionalmente nas comunidades são as responsáveis pela guarda do conhecimento e pelas práticas de cuidado, mas também porque muitas dessas plantas tinham relações com questões das mulheres. Muitas dessas plantas eram proibidas porque eram abortivas, porque eram afrodisíacas, porque eram usadas em processos de amenização de dor pós-parto. Isso tudo foi criando uma constelação bastante múltipla, e entre essas histórias, uma muito particular era a história da papoula, por esses, não só por esse dado tão tão contundente de ser o primeiro registro de um caso de um estupro, mas também porque foi uma planta usada no controle de mulheres, né? Basicamente, a papoula, ela é uma das plantas com o cultivo mais antigo, registrado há mais de 5.000 anos, que se cultivam papoulas. Isso não quer dizer que a papoula existe há 5.000 anos, ela existe há muito mais tempo, falando do cultivo em especial. E a história que circunda a papoula sempre é muito relacionada ao ópio, as guerras do ópio que a Inglaterra promoveu na China, e a dependência que marcou o século XIX. Mas, ao estudar a história e fazer a biografia dessa planta, eu percebi esse caso, que era a relação dessa planta também com uma história de violência, né? A papoula, ela é registrada numa, num, no contexto do que nós chamamos de mitologia grega. A Deméter, que é, se eu não me engano, a deusa da agricultura, tinha uma filha, a Perséfone, que era uma mulher muito linda, e a Perséfone foi sequestrada, violentada, né, e levada para o fim do mundo, né? Ela vai para os subterrâneos e nunca mais volta. E a mãe, muito abalada, chora compulsivamente procurando a filha, e as outras mulheres ministram para acalmá-la chá de papoula, que tem um efeito sedativo. E em a Perséfone dos confins dos subterrâneos da história e da Terra, volta para, como papoula, a cada abril, para finalizar esse processo de renascimento e uma espécie de devoção à sua própria mãe. Essa história, ela tem vários ingredientes que me parecem muito presentes nos dias terríveis das notícias que nós estamos vivendo. Primeiro, essa sequência que a Bia sistematizou tão bem, que é o sequestro,
a violência propriamente dita, né, o estupro, a violência sexual extrema e o desaparecimento e as tentativas de recomposição. Isso, por si, já faria da Papola uma das protagonistas da minha pesquisa, se não fosse um outro dado muito importante, como eu mencionei no início, a Papola ela é diretamente relacionada à produção do ópio, que foi ministrado sistematicamente às mulheres ao longo do século XIX, no começo do século XX, como uma espécie de terapia contra a chamada histeria. Nós sabemos que isso é um contexto, um termo que não encontra hoje nenhuma legitimidade na literatura médica ou psiquiatra, mas as histéricas, elas foram uma das figuras mais em evidência nos primórdios da prática psiquiátrica e psicanalítica. E o que eram essas histéricas? Eram mulheres deprimidas, cansadas, que tinham como sintomas essa alteração de humor, o nervosismo, os tremores e a oscilação entre a latência e um estado de agitação muito peculiar. Ou seja, eram mulheres que trabalhavam, eram exploradas sexualmente e eram, enfim, relacionadas a uma série de demandas que as esgotavam psiquicamente e fisicamente de forma total, eram tratadas com ópio, e isso momentaneamente suspendia as reações e os sintomas, mas na sequência os agravava, de modo que as histéricas também foram produzidas socialmente por esse conjunto de variáveis e agravadas tiveram seus problemas agravados pelo uso contínuo de uma medicação equivocada. Isso chega até os nossos dias, né? Nós, na forma dos opioides, e nós, muito recentemente, testemunhamos todas as campanhas e os movimentos, até um deles liderados por uma artista, né, pela Nan Goldin, contra o uso dos opioides, a dependência, né, que eles provocam e a maneira como isso impacta a vida de muitas mulheres. Né? Então, foi a partir desse percurso e da lembrança dessa história que eu e a Bia resolvemos, numa conversa, comentando os últimos acontecimentos, fazer esse nosso encontro hoje, aqui nesse sábado ensolarado, mas que não deixa de ser temperado aí com tanta tristeza. Sim, nossa, obrigada por essa introdução, Gisele. Realmente é muito triste e absurdo tudo isso que a gente está vivendo. Estava até comentando que São Paulo já passou o recorde, né, de feminicídios e de como essas violências atravessam séculos, assim, né? São realmente sistemas estruturados, assim, né? Mas eu estava aqui olhando sobre a sua pesquisa e eu acho que a sua pesquisa engloba as violências de várias maneiras, assim. Tem essa parte também dos nomes sexistas das plantas, né? E aí eu não sei se você também quer comentar um pouco sobre isso. Eu vou mandar o link do Desvirtua para as pessoas poderem acessarem lá, que lá tem bastante coisa, gente. Tem tanto das mulheres
que ela criou as imagens, e também tem essa parte das plantas, dos nomes das plantas, né? Aqui, por exemplo, vou citar um exemplo só: Dama da Noite. A expressão Dama da Noite é atribuída a várias plantas que florescem na escuridão e é historicamente associada às trabalhadoras do sexo. Remete a uma ideia de feminilidade sensual, perigosa ou transgressora, em contraste com o modelo de mulher do lar ou do dia. E aí também tem essa parte das representações das mulheres que trabalharam com as plantas e com esses saberes, né? E aí tem uma parte aqui sobre a Mary Elizabeth, né, que já começa dizendo assim: bruxa, fedida, suja e senhora do cogumelo venenoso, foram alguns dos apelidos que Mary Benning colecionou quando estava trabalhando, né, com essa questão dos cogumelos. Enfim, para mim, tudo isso também passa por uma violência, né? Eu acho que dar nome às coisas também é um ato de violência, e sempre as mulheres estão nessa parte de serem bruxas, de serem malvadas, de serem mal vistas. Enfim, não sei se você quer comentar nesse sentido e também trazer talvez outros aspectos que você e outras mulheres da sua pesquisa que você percebe que tem essa conexão. Ah, Bia, ótima pergunta. E essa, eu acho que talvez eu comecei a falar da papoula e não contextualizei essa pesquisa, Venenosas, Nocivas e Suspeitas, como a Bia adiantou, é uma pesquisa onde eu refaço histórias de plantas banidas, proibidas, estigmatizadas a partir das vozes de mulheres artistas, cientistas, que foram apagadas da história da arte e da ciência. E essa pesquisa ela é um desdobramento de uma pesquisa que também não acaba, que eu venho fazendo há 5 anos e é constantemente atualizada, a Botânica Tirânica, sobre a relação entre nomenclaturas científicas e populares e as histórias do colonialismo. E as mulheres, nesse contexto, elas têm, infelizmente, um protagonismo inegável, porque uma série de nomenclaturas, repito, tanto científicas quanto populares, incorporam uma lógica que é tipicamente oitocentista, da construção do sexo frágil, da inferioridade da mulher em relação ao homem, e toda uma outra estrutura, e isso cria também uma geopolítica dessas relações. Por exemplo, é muito notável como no Brasil, especialmente na nomenclatura comum, que é um desdobramento desse imaginário da nomenclatura científica, são muito recorrentes os nomes que conjugam atributos racistas a atributos sexistas, né, que é a própria história da objetivação e fetichização e subjugação do corpo das mulheres negras, né? Então, a gente tem uma pauta aí enorme que vai desde, nesse caso, nomes como catinga de mulata, bunda de mulata, que refletem todo esse arco, a esse outro arco que é ainda maior, que é o do genérico feminino, como que oscila entre a sedução e a bruxaria, né? E aí, nesse caso, que se sobressaem algumas plantas, muitas delas assim que hoje nós consideramos cotidianas e não nem imaginamos que já foram proibidas, como erva mate, manjericão, que são plantas aí associadas,
né? A erva mate, durante as primeiras ondas dos missionários, da presença dos missionários no sul do Brasil, associavam a erva mate a algum estimulante, de fato, tem muita cafeína, né? Que fazia com que as mulheres, as indígenas, segundo eles, ficassem muito acesas. E isso era considerado bastante problemático. O manjericão foi considerado um marcador de bruxaria na Europa, né? Assim, quem usa manjericão são as bruxas, e é importante a gente abrir um parênteses aqui, repetindo aí uma pesquisa já da Silvia Federici, bastante conhecida, que as bruxas foram as nossas primeiras médicas, e é incalculável o conhecimento que se perdeu com as práticas inquisitoriais, já que esse imaginário do caldeirão, das poções, é exatamente o caldeirão dos remédios, né? E é esse caso que a Bia cita, da Mary Elizabeth Benning, que hoje é considerada uma pioneira no estudo dos fungos. Os fungos, desde os anos 70, não são considerados plantas, são um reino particular, mas foram demonizados ao longo da história como plantas, né? E diretamente relacionados às práticas de bruxaria. E a Mary Benning, como muitas das mulheres que eu estudei, era autodidata, arrimo de família, e ela tinha uma curiosidade muito particular pelos fungos, e hoje se considera que ela escreveu a primeira grande obra sobre os fungos dos Estados Unidos. E aí, depois de trabalhar, isso começo do século XX, ela ia colher fungos em Baltimore, perto de onde ela vivia, e entrava nos ônibus, lógico, com ainda restos, né, dos cogumelos, que são muitas vezes pegajosos, e ela percebeu muito cedo que a relação entre as moscas e determinados cogumelos é muito próximo, que é o processo todo de reprodução, era uma interação entre outras espécies, mas por entrar assim nos bondes, as pessoas caricaturizavam ela como bruxa, fedida, Maria Cogumela. Ela tem uma história muito trágica, porque ela, além de fazer esses estudos e anotações, ela fazia aquarelas belíssimas desses cogumelos e fez um longo manuscrito e se correspondia com Charles Perk, que é um dos cientistas mais importantes, foi um dos cientistas mais importantes da época, e mandou o seu compêndio sobre os fungos de Maryland para ele, e nunca recebeu um retorno sobre o conteúdo daquela obra. Passaram-se, aí isso, como eu disse, é começo do século XX, passaram-se várias décadas, e um dia, e nos anos 80, assim, quer dizer, 80 anos depois, em 1980, um curador do Museu de História de Nova York, numa limpeza, reforma, encontra atrás de um armário de taxidermia de galinhas, um livro que estava totalmente embolorado e, portanto, esquecido há 80 anos. Foi um manuscrito que ela mandou para esse especialista e que ficou lá esquecido. E a imagem desse manuscrito
esquecido atrás de um armário de taxidermia de galinha, acho que diz tanto sobre tudo o que nós estamos conversando aqui. E, enfim, depois de muitos anos, isso foi recuperado, a obra hoje em dia é considerada, como eu disse, um clássico dos estudos sobre micélios, mas ela morreu totalmente abandonada, sozinha, estigmatizada também por não ser casada, que era uma constante entre várias das mulheres que eu estudei, e a situação, assim como a situação de abandono e a morte precária, né? Então, assim, essas mulheres, elas pagaram um preço muito alto pela sua relação com o conhecimento. E o caso da Mary Benning é extremo, mas não é o único. Eu fiz um levantamento aí, que hoje é um banco de dados que tem cerca de 100 nomes, e isso deve ser pouquíssimo, de mulheres relacionadas à pesquisa de plantas. Eu repito, eu sei que fungos não são vegetais, mas foram demonizados, estigmatizados, enquanto se acreditou, e muita gente ainda acredita, que sejam plantas. As pessoas têm muito medo, né, da dubiedade dos fungos, que é essa coisa da aparência que engana, que você não sabe, né? Aparentemente o fungo, o cogumelo pode ser comestível, mas ele também pode ser venenoso, né? Incrível. E realmente, Gisele, é muito triste perceber o quanto isso das mulheres que se envolveram com conhecimento terminam a vida esquecidas, apagadas, e só agora a gente tem acesso à produção delas e tudo mais. Enfim, acho que isso é um papo que, né, dá para falar horas sobre isso, e infelizmente temos muitos exemplos. É, enfim, eu estava lembrando aqui agora também da Sueli Carneiro, quando ela vai falar do epistemicídio, claro, também dessa construção de conhecimento dos sujeitos negros, mas que eu acredito que esse epistemicídio também se estende às mulheres, né? A gente não tem referência de mulheres, a gente não estuda essas mulheres na universidade, a gente não sabe reconhecer as coisas feitas por mulheres, enfim, ainda existe um longo caminho para ser feito. E se a gente não tem referência, né, de mulheres, a gente, enfim, fica meio perdido mesmo. E eu percebo que isso também é uma forma de violência, né? Assim, os feminicídios são absurdos e horríveis, e, enfim, amanhã também tem ato, gente, né? Quem puder ir nos atos de mulheres, mas eu vejo que é isso, é uma violência que se estende em todos os âmbitos, né? Então, Não, você levantou um ponto super importante, porque a gente falou aqui da Mary Benning, mas a pesquisa, ela contempla essas sábias anônimas, que são milhares e milhões de mulheres que vêm das comunidades indígenas, os saberes, né, que as escravizadas trazem consigo ao serem forçadamente trazidas para o Brasil e outros lugares. E eu destacaria aqui, bom, a gente comentou um pouco aqui sobre a erva mate, mas uma das figuras que se tornou muito dominante na exposição, no projeto todo, porque ele envolve não só o cultivo, eu falo, não são jardins, são quintais, o cultivo de plantas vivas, né? Colocar essas plantas carnívoras, orquídeas, erva mate, nepeta, todo mundo para conversar, e as histórias dessas plantas, mas também uma série de retratos. Um deles é o da Mary Benning. Eu fico super feliz que a Bia citou, porque é um dos meus favoritos, e ele nunca
consta na lista de favoritas das pessoas. É muito difícil desenhar com inteligência artificial mulheres idosas. Mas uma que Perguntar isso, tomou... inclusive, viu, Gisele, depois, viu? Oi? Desculpa te interromper, mas eu queria que você comentasse sobre isso, sobre como foi fazer essas imagens. Eu Tá? vou comentar necessariamente, mas eu queria aproveitar a sua deixa anterior, Bia, para comentar as histórias de mulheres que têm outros saberes e outras práticas, né? E acho que aí o caso da Luzia Pinta, que já virou aí, e eu fico muito feliz assim, que o retrato dela tenha mobilizado toda uma onda de interesses, e que é a história de uma escravizada que escravizada aí aos 5 anos de idade, vinda de Angola, né, trazida de Angola, ninguém veio para cá, né, as pessoas foram forçadas, elas foram trazidas como mercadorias, e que comprou a sua liberdade, né, a alforria, e ela era uma figura muito conhecida no século XVIII em Sabará, pelos rituais de Calundu, que são rituais que foram muito importantes no Brasil colônia e que são práticas que conjugam transe, cura, religiosidade, e poucas pessoas fazem essa mediação, né? E a Luzia Pinta era uma delas. Ela passa a... Enfim, ela ganha aí uma fama bastante expressiva aí no século XVIII e era consultada por pessoas brancas também, né? Isso tudo vai criando um conjunto de resistências, obviamente, à figura dela, uma mulher preta, que comprou a sua própria terra, que tem esse protagonismo social, e ela é denunciada na a Inquisição, e ela é levada para Portugal, ela é torturada, ela não chega a ser levada à fogueira, mas os documentos não registram o ano de morte. Estima-se que tenha sido com 40 e poucos anos. O que me fascinou na história da Luzia Pinta é que ela tinha um método muito peculiar de diagnóstico, porque ela cheirava os doentes para diagnosticá-los, né? Então, era a partir dos cheiros dos corpos das pessoas que ela identificava e fazia os remédios, sempre na base aí de algumas plantas que são bastante presentes aí no uso ritual. E ela, a partir da figura dela, além das plantas que eu biografei também, e fiz essa relação com as figuras indígenas, com as afrodiaspóricas e as bruxas, que também foram sacrificadas na Europa desde a Idade Média, a Luzia como um símbolo e uma homenagem a todas as mulheres, né, que foram apagadas da história da arte e da ciência pela Inquisição. Né? Ela foi talvez o retrato mais difícil de todos, porque todas as outras mulheres, eu tive muitas dificuldades de desenvolver os retratos, porque eu decidi que eu ia fazer os seus retratos na idade em que elas morreram. E os poucos registros que eu tinha das outras, que no máximo, quando eu falo poucos, é que no máximo tinha duas imagens, eram sempre registros de mulheres jovens. E elas todas, as que eu retratei, elas foram selecionadas pelo grau de violência de gênero
que elas foram submetidas. Eram todas mulheres que morreram abandonadas, solitárias, em condições muito precárias. Na sua velhice, eu achei que eu tinha que homenageá-las nesse momento, e foram totalmente esquecidas durante séculos. E a Luzia Pinta, obviamente, eu não tinha nenhum registro iconográfico como ponto de partida, e eu me baseei em extratos do processo inquisitorial mencionados aí por especialistas de renome, como Luiz Motti, a Laura de Mello e Souza, que são estudiosos aí desses processos há muitas décadas e que têm publicações importantes sobre não só a Luzia Pinta, mas sobre outras dinâmicas inquisitoriais e questões relacionadas a gênero, a Mary Del Priore, e isso me permitiu ir construindo algumas referências para fazer esse retrato, que, como todos, foi muito difícil em relação à idade, porque inteligência artificial... Seria injusto dizer assim, a inteligência artificial é etarista. Etarista é a nossa cultura. E eu percebo que essa é uma tática de apagamento que já tem muitos séculos. Senão essas mulheres, os poucos vestígios iconográficos, não seriam exclusivamente voltados à sua imagem quando jovens, né? Então, e no caso da Luzia, tinha o agravante de como falar de uma figura que, além de ser mulher, e que eu queria retratar, não era propriamente idosa, né, 40 e poucos anos, do meu ponto de vista, ou do meu lugar, assim, ainda é uma pessoa bastante jovem, mas que foge completamente do cânone dos modelos de IA, por ser preta, por ter sido torturada, por ter sido escravizada, e tudo isso era meio óbvio para mim que, de alguma maneira, seria marcado no rosto a partir de linhas, de expressões, de uma tristeza, de uma revolta que deveriam estar lá. E esses foram as etapas mais difíceis na negociação. É fácil você fazer o retrato de uma mulher jovem, todas as primeiras saíam, eu falo, parece umas sobrinhas da Naomi Campbell, mas fazer uma mulher com essas particularidades, aí já a negociação já é um pouco diferente. Isso das imagens e a história das mulheres, para mim, é um ponto assim muito importante e que também passa uma violência gigante, porque diversas vezes eu já fui pesquisar sobre algumas mulheres e eu vejo que esses retratos se repetem. Então, assim, você não tem nem direito à sua imagem, ao seu registro, você pode ser qualquer uma, sabe? Tipo, é isso que a gente percebe pesquisando mulheres na história. E também tem isso das fotografias, que é muito difícil achar as mulheres mais velhas ou acompanhar esse envelhecimento, esse registro, até porque as mulheres precisam ser musas, né, para sempre, assim, tipo, parece que envelhecer não é um direito, enfim. Bia, só um parênteses, lembrando, até porque você falou dos nomes, um nome científico e que é coincidente, popular, é o das ninféias, né? Que são as musas gregas, lindas, maravilhosas, eternamente jovens, e que eram a sua função no mundo era servir aos homens. Né? A quantidade de plantas com o nome ninféia é enorme, né? Bom, elas foram celebrizadas pelo Monet, né? Então todo mundo sabe do que se fala. A própria Vitória Régia é uma espécie de, né, um tipo, e é um imaginário muito particular, né? Que uma planta
quando tem esse grau de beleza estonteante, é diretamente relacionado às mulheres, fora as plantas que, e isso é muito comum, né, na nomenclatura científica, que vão ganhando atributos do corpo feminino, né? A clitória, né? A clitória é o mesmo nome científico e popular, né? Então, essas violências todas, eu acho que tem uma coisa que você falou, Bia, na apresentação no Instagram da nossa conversa, que é muito importante entender violência, ela só pode ser entendida sistematicamente. O feminicídio, ele integra um arco de violências contra a mulher que passam por práticas de apagamento, por práticas de subjugação. Falando nisso, como não se espantar que uma planta tenha o nome de costela de Adão, e ninguém questione essa relação, né? Que é dizer que a mulher é um apêndice do homem. Ela é muito introjetada, e é isso que naturaliza a violência contra a mulher como um ingrediente que faz parte da dinâmica. Mas, e aí o feminicídio, nesse sentido, ele chega até a ser corroborado como defesa da honra, reação à histeria feminina, lembrando que histeria é uma categoria já em desuso, questionada, não existe nenhum fundamento científico para essa noção, a histeria feminina, mas isso no jargão comum, nas relações sociais, ainda é muito presente. Sim, nossa, essa da costela de Adão, verdade. Gente, são muitas questões, eu fico assim, meu Deus, são muitas Que formas de medo! estrutural. Fiquei lembrando, enquanto você falava das imagens, muito também da Beatriz Nascimento, né? Que ela vai falar que é preciso imagem para recuperar a identidade. Então, assim, que a gente possa seguir questionando sempre o que já está dado, porque é isso, né? A gente já nasce e cresce num sistema feito para nos violentar de diversas maneiras. E aí essas violências vão nos perseguir no âmbito acadêmico, no emprego, ganhando menos, sendo subjugadas, enfim, elas nos perseguem, mas que a gente possa sempre questioná-las, né? E acho que isso é muito importante, questionar as imagens, as apresentações e as narrativas. Então, eu agradeço, já caminhando assim para o final do nosso papo, eu agradeço muito, Gisele, pela sua pesquisa, pelo seu trabalho, por você estar aqui dividindo isso com a gente. Eu queria muito também deixar aberto para caso alguém queira fazer uma pergunta. O momento é agora. Pode mandar no chat ou abrir o microfone. Estamos à disposição. E caso alguém não tenha alguma pergunta, queria ver, Gisele, se você quer finalizar falando mais alguma coisa. Eu queria fazer nossos momentos de divulgação. A Bia mostrou esse livro, o Naturezas Desviantes, ele é o catálogo de uma exposição que eu acabei de fazer, está dando para ver bem? No Marx, no Rio Grande do Sul, que juntou essas pesquisas todas, e inclusive as contrapesquisas sobre o impacto ambiental da IA. E hoje à tarde vai ter uma comemoração aberta da editora Fluente, que produziu esse livro, onde tem não só essas histórias de plantas, mas também e das mulheres em si. A Luzia que eu estava falando é essa daqui. Não só os retratos, mas também uma coisa que eu queria já ter feito há muito tempo, que é uma mini enciclopédias de plantas proibidas, de plantas com nomes problemáticos. Eu vou estar lá a partir das
4 horas, na Galeria 18, na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Então, quem quiser ir lá conversar comigo ao vivo ou dar uma olhada na publicação, vou ficar super feliz. Eba, eu mandei o link, gente, da publicação aí no chat. Mandei também o link do venenosas.desvirtual.com, que fala também sobre essa exposição que a Gisele fez, né? E também dá para navegar ali pelas imagens das artistas. No Instagram da Gisele também tem bastante coisa, né, Gisele? É muito legal acompanhar o trabalho dela. E eu vou ler aqui o chat rapidinho. A Andrea falou, só agradecer muito. A Lívia Brito, muito obrigada, fascinante, parabéns pela publicação. A Nafis disse, tema tão vasto, merecia vários encontros. Realmente, quem sabe a Gisele não anima a fazer um mini curso com a gente, com as meninas. Já aceitei. Já aceitei. Seria meu sonho. Já aceitei. Ó, eu vou deixar o link aqui para vocês, para quem quiser dar uma passada lá, dar um abraço na gente. Como todo mundo sabe aqui, né, produzir um livro nos dias de hoje, apesar dos meios técnicos serem muito agilizarem tudo, é sempre um processo, né, de edição, de reflexão sobre o que fica, o que sai, eu vou adorar. Ai, é isso. Carol também mandou muito obrigada. Nafis falou, eu também quero. E o Anderson Francisco falou que foi maravilhoso ouvir vocês. Gente, muito obrigada a todo mundo que veio. O papo vai ficar disponível no YouTube. E aí vocês compartilhem com todo mundo. É isso. A Nath também mandou, Natália. Obrigada, Gisele. Obrigada, Bia. Obrigada, gente. Muito obrigada, Gisele. Vamos ver se sai esse mini curso aí, gente. Seria tudo. Adorei. Adorei, já aceitei, Bia. Obrigada. Então é isso, gente. Vou publicar até segunda-feira no YouTube. A Marta mandou beijo para a Gisele, Sarita Ortega mandou parabéns e gratidão pelo conteúdo. Aguardo o curso. É isso. Obrigada, obrigada. Que a gente não tenha mais que falar sobre o feminicídio a quente. Que isso seja algo que nós tenhamos que refletir, mas não que seja o nosso risco de vida cotidiano, né? Acho que todas nós sabemos sobre o que é a coragem de ser mulher, né? Assim, que não é pequena e a violência é muito maior do que nós temos forças para enfrentar. Então, amanhã todo mundo na rua. Verdade, é isso. Todas na rua. É isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Gisele. Obrigada, muito bom ver Marta, que eu não vejo há um tempão. E outras pessoas aqui, a Natália tenho visto recentemente. E quem eu não vi, gente, por causa desse monte de quadradinho, super obrigada da mesma forma. É isso. Muito obrigada, querida. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.